Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos continuar vendo alguns estilos de background, de imagem de fundo aqui no nosso HTML. Bom, aqui dentro da div class conteúdo eu vou criar uma outra div aqui que eu vou chamar de class banner, tá? Vou ter a div com a classe de banner aqui. Nessa div eu não vou escrever nada nela por enquanto, deixa ela assim mesmo, só vazia. Salvei. Vou chegar aqui e vou chamar ela no CSS. Então, ponto banner. Abre e fecha chaves. E aqui, vou colocar assim, ó. Vou definir uma largura para ela. Vamos botar aqui 100%. Vou definir uma altura para mostrar nesse exemplo aqui. Eu preciso fazer isso. Vou colocar aqui uns 200 pixels. E vou dar uma borda para ela. Vou botar um border solid 1 pixel. E um 333. Salvei. Vamos só enxergar se ela aparece ali para nós primeiro. Atualizar aqui, tá aqui, ó. Então esse retângulo aqui corresponde ao banner que a gente acabou de criar. Vou aumentar, vou botar uns 400 pixels, tá? Vou mudar a cor da borda para diferenciar ali. Vamos botar uma borda azul. Salvei aqui. Tá aqui, ó. Essa borda azul é para ficar o nosso banner de background. E agora eu baixei uma imagem aqui, ó, que eu botei dentro da pasta imagens. Eu chamei de banner.jpg, imagem que eu tinha aqui. Então eu vou colocar como background essa imagem. Então eu vou chamar aqui background image URL e vou botar aqui imagens, né, que é o nome da pasta, barra banner.jpg, que é a extensão da imagem. Salvei. Eu posso também fazer algo diferente aqui, que eu vou aproveitar e vou mostrar. Ao invés de usar background-image, eu posso usar a forma compacta, que é escrever apenas background. Ó, não botei o traço image. E depois desse background, depois aqui onde eu chamei a imagem, vou dar um espaço e vou botar no repeat. Ou seja, aqui eu já estou usando a propriedade de background repeat. Estou mandando não repetir, tá? Só que eu não posso botar background-image, põe só background aqui. Show? Salvei. Vamos olhar lá como é que ficou. Olha só. Ficou aparecendo isso daqui. O que acontece é que essa imagem ela é muito maior que o tamanho deste banner aqui. Então, nesse caso, eu poderia modificar o tamanho dessa imagem de fundo. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso usar a propriedade chamada background size. Ó, no background sizing, eu tenho algumas formas de modificar o tamanho. Eu posso colocar aqui em pixels o tamanho que eu necessito dessa imagem. Por exemplo, vou botar aqui uns 500 pixels, espaço 300 pixels. Salvei. Vou atualizar aqui. O que ele fez com a imagem? Ele reduziu a imagem para o tamanho que eu coloquei. Então ele colocou 500 pixels de largura e 300 pixels de altura, tá? Claro que eu não sei de cabeça as proporções dessa imagem, então eu acabei estragando um pouco a imagem, que eu deixei ela a imagem mais comprida do que larga, né? Vou botar aqui uns 700, uns 600 só para testar. Vai ficar um pouco mais larga aqui do que alta. É mais ou menos essa aqui é a proporção. Então, se eu precisar por algum motivo e eu sei exatamente o tamanho ali que eu quero, que eu preciso, eu posso mudar o tamanho dela em pixels. No background size, primeiro eu coloco a largura, depois a altura, tá? Eu vou deixar comentado esse background size aqui para a gente lembrar e ficar aqui o exemplo que a gente pode usar
em pixels, mas eu vou fazer diferente agora. Vou botar o background size aqui e eu vou fazer o seguinte. Nesse background aqui eu vou colocar 100%, que vai corresponder ao tamanho total da largura dela. E no lugar da altura vou escrever alto. Porque ele vai preencher a altura de forma automática, ou seja, proporcional aos 100% de largura. Show? Então a altura ele vai mudar conforme a largura. Salvei aqui. Vou atualizar. E olha só. Agora ele preencheu a imagem no tamanho total dessa div que eu estou preenchendo. E a altura ficou proporcional à largura, não achatou a imagem. Trouxe a imagem inteira aqui. Como essa imagem agora está com 100% de largura, ou seja, valores em percentuais, quando eu for diminuindo aqui ó, o tamanho da tela, vou clicar aqui em inspecionar e for diminuindo, olha o que acontece. A imagem vai automaticamente reduzindo também. A imagem já está como se fosse responsive. Ela vai mudar de acordo com o tamanho da tela. Ó, estou reduzindo aqui. E ela reduz também. Só que vocês enxergam na borda aqui, o que acontece? Essa div eu determinei que ela teria, deixa eu olhar aqui, 400 pixels de altura. Então até esse tamanho de tela, ela está inteira nessa div. Mas quando eu começo, reduzo aqui, ó, repara que já começou a mostrar, agora começou a mostrar a parte de trás aqui. O que acontece? É porque a imagem ela não tem mais a altura conforme este tamanho aqui. Então ficou esse espaço aqui em branco. Eu até posso botar um background também aqui. Uma cor de background. Como é que eu escrevi só background? Então depois ó, do URL, mês, no repeat, eu posso dar uma vírgula e colocar uma cor de fundo. Por exemplo, FFF, que vai ficar branco. Salvei, vamos botar preto. 000. Salvei, vírgula depois no repeat aqui, ó. Não botei background traço image nem background traço color, escrevi só background, é a forma compacta de fazer. Salvei, vou atualizar aqui, ó, agora quando eu for reduzindo o tamanho da tela, ó, aqui a gente enxerga que ele está no tamanho inteiro, chegou mais ou menos aqui, ó, começa a mostrar, né, mantém a altura aqui, começa a mostrar o que tem atrás da imagem, que no caso é o fundo preto que nós colocamos. Legal? Muitas vezes, quando está criando um site responsive e tu precisa que o background também fique responsive, a gente vai usar esse background size 100% alto, tá? Porém, existe outra propriedade que muitas vezes se torna muito útil também aqui para o background. Que eu vou, para exemplificar ela, eu vou criar outra div aqui. Vou deixar essa div aqui do banner. Vou salvar. Vou clicar aqui e vou botar. Eu vou deixar aqui também div class banner, só que eu vou adicionar outra classe depois dela. Então eu vou dar um espaço aqui e eu vou botar aqui exemplo. Tá? Então essa aqui tem só banner e aqui é banner exemplo. Quando eu salvar aqui, a gente vai reparar que ele vai duplicar, né? E agora elas estão exatamente iguais as duas, ó. Né? Porque as duas têm a classe banner. Show? Mas, como eu adicionei a classe exemplo aqui, nessa daqui, vou chamar ponto exemplo. E nessa ponto exemplo, eu vou mudar o background size dela. Vou copiar aqui que é mais fácil. Dá um Ctrl C, Ctrl V. E no background size aqui, eu vou escrever o valor cover. Então, background size cover. A gente vai entender com as duas juntas a diferença do cover para o 100% alto. Os dois são muito úteis para responsive, que é para adaptar o teu site a diversos tamanhos de tela. Salvei aqui. Vou atualizar. A princípio, elas estão exatamente iguais as duas. Eu vou dar só no
no banner, vou dar um margem top só para separar um pouquinho elas, tá? De uns 20 pixels, para gente enxergar melhor. Ó, separei um pouquinho elas, as duas aqui, ó. As duas, a princípio, estão exatamente iguais. Só que na hora que tiver um tamanho de tela menor, que a gente vai conseguir enxergar bem a diferença, ó. Vou mandar inspecionar aqui. Vou vir para cá. O que acontece? Deixa eu dar um zoom menos para a gente enxergar um pouco melhor aqui. Ah, não vai fazer diferença. Tá, mas aqui vai dar para enxergar. Vou dar um F11. Ó, vou descendo aqui a tela. A de cima continua com 100% alto, ela vai reduzindo, né? Que a gente tinha visto antes. Mas a de baixo, ó, olha o que ela faz. O que aconteceu? O background size cover, ele vai manter a tela em 100% da largura, mas se chegar algum momento em que a altura seja maior que a largura, ele para de continuar mexendo na imagem. Então até aqui, ó, elas mudam, né, o tamanho da largura dela, mas quando a imagem sai, quando a imagem fica menor que a altura, olha o que ele faz, ele para de mexer a imagem. Eu vou reduzir um pouco a largura dela, que vai dar para enxergar melhor ainda essa diferença. Vamos botar, ao invés de 400, vamos botar 300. Salvei. Vou atualizar aqui. Vou chegar aqui para enxergar melhor. E olha só. Ó, o tamanho total eles ficam exatamente iguais. Mas chegando aqui ele diminui. Mas quando acabou a div, ó, ele trava a imagem nessa altura e não volta a mostrar, não deixa mostrando a outra parte ali, ó, conforme a gente vai selecionando a parte de trás. Ou seja, o cover, ele vai ser aquele tipo de background onde ele vai preencher um fundo inteiro e ele vai sempre deixar o melhor posicionamento nesse fundo ali. Show? Ele é ideal para se utilizar, por exemplo, com um fundo de tela inteira. Então, poder usar esse background cover nesse plano de fundo aqui do Barry mesmo. Ele sempre ia manter a imagem inteira ali. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado e compreendido. A gente vai ver exemplos disso criando layouts, né, com CSS e HTML. Um grande abraço e até o próximo vídeo.